que estás a ouvir esta música, louco? Não posso. Podes, mano, é um som do caralho. Por acaso até. Lembrei. Vocês às vezes não acordam com uma música na cabeça. Às vezes acordo e vem. O cerne da questão. O Big Dipper. O conversar profundamente, mas mais que tudo, o escutar ativamente. Uma conversa, uma sessão. O que lhe quiserem chamar, mas se puderem e não se importarem, chamem-lhe cerne da questão. Amigo. Ora bem, bem-vindos ao primeiro cerne da questão. Estamos aqui com Luís Lobo, 20 anos, nascido e criado em Friamundo, meu grande amigo e, além disso, primo. Como é que estás, Lobo? Estou muito bem, e tu? Também estou bem, obrigado. Olha, tinha-te pedido para trazeres um objeto que era o objeto que mais gostavas. Trouxeste? Trouxe, amigo. Ai. Toma, amigo. Muito simples, foi uma questão muito simples, eu acho. Porquê? Pá, tirando os que eu mais uso, é esse o que eu mais. Como é que eu ia te explicar? Tirando as tecnologias que é o pessoal mais usa ultimamente, é esse o objeto assim mais simples que eu estou sempre a usar. Certo, mas é o que mais gostas? É o que mais gosto. Porque eu não gosto de estar nas tecnologias o tempo todo, you know? Certo. E quando tu estás a jogar, é lógico que tens uma relação com a bola, mas mesmo fora, procuras sempre ter essa relação com a bola. Em casa, quando vou lá para fora é para jogar à bola. Ainda por cima tenho um jardim bom, por isso. Top. Tinhas-me dito que tinhas outro objeto ou estavas a acabar? Não, tenho. Só que este aqui foi o que eu peguei primeiro, porque depois lembrei-me da bola. Mas eu tenho usado muito um elásticozinho. A sério. Pá, O que é que fazes? não sei, faço vários exercícios, pá. Adutor? Adutor, isquiotibial. És uma máquina. Não, mas já pá, até dá jeito. O meu irmão trouxe-me. Cor verde. Escolheste-a pela cor mesmo? Ou Não sei. O meu irmão trouxe-me e eu, Ai, foi o teu irmão que trouxe. Então. e eu disse, opá. E comecei a usar e agora uso sempre assim. Por exemplo, quando saio para o meu jardim para jogar à bola, de vez em quando pego no elástico. Mas não sais com isto, tipo, vais à padaria, não vais com isto no bolso. Claro que não vou com isso no bolso, não é? Ok, muito Mas bem. podia, Lô, vou pousar aqui os objetos, se me permites, ok? não permite. Em relação ao início do cerne da questão, começávamos por uma pergunta simples, que é: quem és tu? Mano, está fixe. Quem és tu? Pá, eu sou um jovem, muito simpático. Não posso dizer isso de mim mesmo. Mas... Podes, claro que podes. Sou um A pergunta jovem foi que feita a ti. estuda ciências do desporto, pratica uma modalidade chamada futebol, como podem reparar. E digamos que sou um jovem com uma vida simples e que gosta da sua vida, está muito feliz. Que é uma vida simples. Uma vida sem muitos problemas, sem muitas... Não sei explicar, mas sinto-me feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ora, essa. E quem é que gostavas de ser? Quem é que eu gostava de ser? Neymar Júnior. Curiosamente tenho o teu número gravado como Lobo Júnior no telemóvel. Não. Não, quem é que gostaria de ser? Num futuro muito, assim, longínquo, gostava de ser uma pessoa com uma vida muito na paz mesmo, muito fora de... Não digo fora da cidade, mas
percebes? Fora do barulho, das luzes, gostava de ser uma pessoa assim, com a sua família, muito ligada à sua família. Respondendo também à questão de quem tu és, eu acho que sou uma pessoa que é muito ligada à sua família e gosta muito da sua família. Por isso, gostava de construir o meu espaço com a minha família e construir a minha família também. E no futuro vejo-me assim. Certo. E em relação a esta questão do futebol, no teu percurso Gostava, desportivo, gostava chegando de longe, atingir o meu potencial máximo. mas essa questão de estar In- fora dos holofotes, achas que dava para, imagina que Não, chegavas a não. profissional? Eu chegando a profissional, terei todo o orgulho de chegar a profissional e quero chegar a profissional, mas digamos que um profissional é profissional, por exemplo, o Ronaldo é profissional aos 40, mas é o Ronaldo. Eu sou profissional até aos 40, depois dos 40 é que vou. Percebes o que eu estou a dizer? É que vais Quando eu ter disse o esse sair futuro, dos já era o holofotes. futuro no sentido de já sair dessa vertente de ser Ok. profissional. Mais numa fase final da tua vida e não Sim, uma fase sim, mais sim, de sim. quando tens já a família construída e etc. Estás fora dessa questão dos holofotes. Porque acabava por ser um bocado inevitável, se tu chegares a um contexto profissional, acaba por ser um bocado inevitável tu estás dentro desse holofote. Digo eu. Não, sim, sim. Em relação a quem é o lobo para os outros, ou seja, o que vês que és tu para os outros. O que é que sentes que és para os outros? O que é que eu sinto que sou para os outros? Quem é o lobo? Depende dos contextos. Por exemplo, acho que no futebol sou uma pessoa que está sempre presente, no sentido de, Compromisso? sim, de compromisso. Acho que tenho compromisso, acho que, não sei explicar. Eu acho que preparo-me sempre bem, acho que gosto daquilo de maneira a que não falto, não... estou sempre lá. Se houver treinos, estou lá. Se houver não sei o quê, estou lá. Se me chamarem, estou lá. Sou uma pessoa com compromisso. Mas fora o futebol, não sei, fora o futebol é. Não sei. É o que. Com os amigos. Com os amigos. Se eles tivessem de descrever o lobo, como é que descreveriam? Faço ideia. Não vale ajuda do público. Mas podia ajudar. Não sei, pá. Sou uma pessoa que também não é estar sempre, estou sempre lá, mas sempre que me abordarem eu Estás disponível? respondo, estou disponível. E agora há muita gente que vai-se falando e há as pessoas que nem respondem, não é? E eu não, por acaso sempre fui disponível para as pessoas, dependendo do meu tempo, mas sempre fui disponível. Ou seja, mas conta que estamos num grupo, mandam mensagem no grupo para ti. Há pessoas que não respondem, eu respondo sempre. Mesmo que fosse. E agora ando mais a tentar ser mais sincero. Que às vezes uma pessoa não quer ir a algum sítio. O que é que tu fazes quando uma pessoa não quer ir. Quando não queres ir a algum sítio e alguém te convida? Eu não consegui dizer que não, é isso? Eu agora estou a tentar sempre ser o mais honesto possível. Como é que tu fazes? Pensares em ti e no teu espaço. Não. Fazer. Tipo, ser sincero no sentido, eu não quero ir, não vou estar a forçar-me a ir. Porque acho que também ter respeito a si mesmo, também acho que. O que estás a querer dizer, daquilo que escutei da tua parte, é és uma pessoa que está disponível para situações que consideras em que podes ajudar e que está sempre pronta a dar uma resposta e que está sempre por Sim, perto, entre aspas, apesar às vezes da distância do telemóvel, hum, mas que também és muito mais reto e não muito sou mais mais, eu frontal. estou a tentar ser agora. Pronto, mais frontal no sentido de, opá, há situações em que vês que não é o melhor para ti naquele momento e que Sim, não. Muito bem. Em casa, sou o mais presente em casa. Sou uma pessoa caseira até. mas o teu estado de espírito, como é? Falas muito da tua presença
E o estado de espírito? Como assim o estado de espírito? Se és uma pessoa mais alegre, mais calada, mais preocupada. Mais alegre e mais calado. Não é mais alegre, no sentido, eu acho que estou mais. Mais em paz, mais descansadinho. Em casa é onde eu descanso, portanto. Estou mais descansadinho da minha vida. Ninguém me chateia, a não ser a minha mãe, de vez em quando. O que é o chatear? Não sei. Quero-te arrumar tudo. Mas acho que faz parte, não é? E eu tenho que arrumar. Senão dá errado. A Nanda deserda-te. É. Olha, já definiste um pouco daquilo que tu sentes que és. Falaste um bocadinho daquilo que os outros veem no lobo. E falaste um bocadinho daquilo que é também quem gostavas de ser. Permites que façamos aqui um desafio. Que é... temos ali alguns materiais. Eu vou trazê-los para cá. Vais-me pedir para desenhar-me, é isso? Calma. Vais usar esses materiais durante 15 minutos, ok? E tens de fazer um brasão ou uma máscara do lobo e depois vais ter de explicar tudo aquilo que tu inseriste ali. Não há regra nenhuma, a única indicação que tens mesmo é fazer algo que te represente, físico, e que possas mostrar e que possas falar sobre isso. Vou estar 15 minutos, vais estar aqui sozinho durante 15 minutos Não com os preciso estar materiais. sozinho. Pronto. Não, sozinho, entre aspas. Vais ser tu, eu não te vou fazer perguntas, não vou ajudar-te em nada. Vai ser um trabalho teu e no fim falamos. Eu vou ali pôr a contar o teu 15 minutos. e trago-te já o material. Finalizado. Então, Lobito, diz lá. Queres aproximar ali da câmara? Queres que vai? Isso vai dar errado. Ora bem. Vira para lá. Primeiro, desenhei um triângulo. Não sei porquê. Depois, desenhei uma estrela. Também, não sei. Mas desenhei um capão, que simboliza Friamundo, a nossa terra, a nossa belíssima terra. Um coração, que simboliza o amor que eu tenho pela minha namorada e pela minha família. Estás no Zoom ainda? Ok, mas deu para ver já. Vi numa revista um gajo com peixe na mão, não gosto de peixe, por isso meti não gosto de peixe e uma rede, uma boa rede. Meti uma árvore e um sol. Ei, mas tens de dar zoom outra vez, que isto tem um plot twist. Uma árvore, gosto da natureza. Isto era para ser o mar, mas não está azul. E gosto de apanhar um bom sol. Eu acho que estes 3 elementos são essenciais para mim. Não! Tem um plot twist. Não. E como eu tinha dito, coração, namorado e família. O que é que está aqui? A minha família. Vamos fazer de conta, não é? Ora bem, está a minha mãe, o meu irmão, o meu pai e eu. Como dá para ver. Mas depois... O amor, como é lindo! E pá, está um espetáculo. É esta a minha máscara.
O que achas, amigo? Acho que estás de parabéns, Lu. Ah, não! Ih, mal. Faltou-me uma coisa. Faltou uma coisa. Então anda lá. Não. Não, vê-se bem. A bola de ping-pong. Primeiro, a bola, um meu objeto favorito. Mas também quis meter aqui, porque para dizer que qualquer um que queira jogar ping-pong comigo está pronto para perder. E era só isso. Acho que está uma boa obra. Pá, e adorei o pormenor da rede. Não adoraste o pormenor da rede, amigo? Acho que foi fantástico. Por nó da rede, aqui na questão de não gostar de peixe foi top. Está top, está top. Está top. Se calhar quando começaste já me estavas a tratar mal. Não, nada disso. Mas se calhar agora que terminaste foi algo que valeu a pena. Valeu sim. Lu, Valeu. olha uma coisa. Já que estamos aqui numa fase em que já te fiz muitas perguntas e estás aqui, parece um psicólogo, pareces um gajo que eu não conheço. Há um excerto de um senhor que é o Júlio Olaya, uma frase, por assim dizer, que é: nós vivemos cheios de respostas a perguntas que nunca fazemos. Agora que já foste introduzido nesta conversa e que ainda vais levar mais conversa, o que é que tens a dizer desta afirmação? Concordas, não concordas? Repete lá. Nós vivemos cheios de respostas a perguntas que nunca fazemos. Como assim? Achas que eu nunca me faço perguntas de... Eu não acho nada. Eu estou só a citar o Júlio Olaya. Vês? É isto. Só Não, estou a mas citar eu o acho- Júlio Olaya. Eu acho que, na minha perspectiva, eu estou bem sem ter respostas a tudo. Muitas pessoas querem e pensam que têm resposta a tudo. Eu estou bem sem ter respostas a tudo. Eu acho que nós devíamos estar bem como pessoas inocentes, ou seja, pessoas que não têm resposta a tudo, e devemos procurar saber cada vez mais. As pessoas que procuram saber cada vez mais, às vezes parecem as pessoas que sabem menos. Uma pessoa que... como é que eu vou te explicar? Ok, tu estás a querer dizer que há pessoas que acham que têm respostas a tudo e que não buscam saber mais. E Se é isso ficam que estás a querer fechadas, explicar. Ficam exatamente, fechadas, ficam acham que já fechadas. sabem o suficiente. Eu acho que não. Eu acho que nós devíamos Devemos procurar- ter a curiosidade de procurar respostas. procurar respostas a tudo que nos suscita e, portanto, ser inocentes toda a vida, percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, Ser curiosos toda a vida. exato, Ou seja, procurar ser pessoas sempre respostas, incompletas e estar exato. sempre procurar sempre Ok. saber mais. Eu Ok. acho que é não um nos dos nossos papéis. não nos sentirmos realizados quanto à informação que já temos e querer saber mais. Exatamente. Certo. Mas na questão do aqui, o que eu interpreto, e agora sim vou-te dizer, porque primeiro queria saber a tua visão sobre esta afirmação, é o Júlio Olaya, o que quis transmitir com isto foi: nós muitas vezes vivemos cheios de respostas a perguntas que nunca fazemos, no sentido que nós achamos, muitas vezes, que nos conhecemos a nós mesmos. Sim. E às vezes nunca fizemos perguntas a nós próprios que se calhar nos fazem conhecer-nos ainda melhor. Entendes onde é que eu quero chegar? Entendo. Daí estas perguntas estranhas do quem é o lobo? O que é que os outros acham de ti? O que é que tu gostavas de ser? E algumas perguntas ainda mais estranhas que tu vais ouvir a seguir e que se quiseres respondes, se não quiseres não respondes, Sim. estão ligadas precisamente a isso. Muitas vezes nós seguimos a nossa vida sem fazermos respostas a nós mesmos porque nós na velocidade do dia-a-dia achamos que adquirimos respostas fruto das nossas vivências e não paramos para refletir sobre como nos sentimos efetivamente em relação às coisas, como nos conhecemos, como os outros nos conhecem, porque se calhar há pouco estavas a dizer que até há amigos que não respondem e que não dão a atenção suficiente. Tu és uma pessoa que está sempre disponível, que está sempre pronta a dar uma resposta, a estar ali. Às vezes nós não refletimos sobre, por exemplo, quem realmente neste momento se preocupa comigo. Assimilamos que uma pessoa é nossa amiga porque só.
é nossa está amiga no porque está nosso ali, meio. porque convive connosco. Não sei o quê. Ok, mas o que é que significa para nós ser um amigo? O que é um amigo para nós? Para mim, a definição de amigo pode não ser a mesma que para ti. Eu acho que sim, também. Não é? Depende de A minha pessoa para definição de pessoa. amigo pode ser diferente da tua definição de amigo. Certo? Eu acho que sim. Aquilo que eu acho sobre ti pode ser diferente do que outro amigo teu acha sobre ti. Normalmente coincide. Num público em nossa volta coincide. Há ali coisas que vão coincidir sempre e nós vamos perceber melhor aquilo que somos. Mas para os outros. Mas é por aí que queria que tu também tocasses. Tu falaste num ponto também importante, da questão de sermos curiosos e queremos sempre saber mais, e que há pessoas que acham que já têm respostas para Para coisas, para tudo, que sabem tudo, e todos nós estamos sempre prontos para aprender. Há um tema, e tu sabes que é um bocado, que nós tocamos aqui em algumas questões, e vamos tocar, estão ligadas ao coaching, que é algo em que eu tenho formação recentemente. Eu queria perceber o que é o coaching para o Lobo, se tens alguma definição, informação, se já chegou a alguma matéria sobre coaching. O que é o coaching? Nunca procurei saber. Mas eu acho que em relação ao coaching existem as vertentes da mente, ou seja, as vertentes psicológicas que muita gente não procura e às vezes faz bem procurar. É isso que eu tenho relacionado só com o coaching. Com um trabalho mental, é isso? Eu acho que as pessoas devem procurar evoluir no sentido mental e muitas vezes esquecem-se. É a única coisa que eu tenho relacionado ao coaching, porque o coaching aborda essas questões também psicológicas. Certo. Quando é que ouviste falar a primeira vez na palavra coaching? Quem é que te falou dela? Ou onde é que viste a Ouvi palavra? falar quando foi o Éder. Em 2016, quando fomos campeões europeus, e ele fez aquele trabalho com a Susana Torres, que era mental coach Sim, dele. ouvi falar coisinhas. Ok. Daí. Foi aí a primeira vez que tu ouviste falar nesse tema, Sim, nesse conceito. foi a primeira e não vou dizer a última porque agora há pouco tempo falei contigo do coaching, mas foi a penúltima. Certo, foi a primeira, Foi a e primeira a única até e a única há pouco até tempo. há pouco tempo, exatamente. E consideras que é algo útil? Achas que o coaching pode vir a ser algo útil? Por aquilo que estavas a falar, percebi que sim. E de que forma é que pode ser útil? Só da forma de que, da mesma maneira que atletas trabalham a parte física, também devem trabalhar a parte mental. Simplesmente, simples Ok. isso. Em relação àquilo que é o conceito de coaching, e agora vamos para uma segunda atividade, queria que procurasses em 5 minutos a melhor definição de coaching, e eu depois iria dar a minha vertente daquilo que para mim é o coaching. Pode ser? Procuro. Já encontraste? Já. Ora, diz-me lá. Conta-me. Está a gravar. Fui ao chat e disse, e ele pôs uma Mas resposta. cumprimentaste-o quando Disse chat. E ele, olá, como posso ajudar hoje? não disseste olá? Não, às vezes não Eu preciso. digo sempre. Olá, meu irmão, como é que estás? Não está tudo mal. Por acaso também, Eu costumo. por exemplo, às vezes quando me responde bem, digo obrigado. Não, percebes? mas eu é mesmo. Não, mas de início, Então, de bro, início, está não. tudo. Não. Ele responde, e às vezes até acontece aquela situação do. É 1 da manhã e eu mandei-me uma mensagem no chat. Desculpa lá estar-te a acordar. Ei, isso é bom, eu gosto disso. Não, mas ele enviou-me uma cena, bué da grande, e eu disse, uma resposta mais curta. Então ele escreveu: coaching é um processo de orientação que ajuda uma pessoa a atingir objetivos e desenvolver o seu potencial, através de diálogo, escuta ativa e reflexão, sem dar respostas prontas. É uma boa definição. Então posso dizer obrigado ao chat. Diz obrigado, Obrigado, chat. meu tropa. És um gajo culto e muito amigo. Estás sempre pronto a responder como eu aos meus amigos. Foi isso que disseste há bocado que estás a fazer também. De nada, sempre às ordens. Precisam de mais alguma coisa? É só dizer. Precisando. Porque és brasileiro. Precisando
Eu sou. Ele precisa. Precisando de mais alguma coisa é só dizer. Ok. Mas deve ser. Não? Pensei que ele ia dizer se precisares de mais Pois, podia. Queres que lhe pergunte se ele é brasileiro? Não, pode ser. Qual é o problema? Não tem mal Pode nenhum. ser, acho que sim. Para os trabalhos é que. Os trabalhos da faculdade é que se calhar já não ajuda. Por acaso no outro dia respondeu-me em espanhol. Mas pronto, já estamos a divagar. Porque eu disse, como é que estás, bro? E não sei se pus acento no estás. Assim uma cena, aquele soou um bocadinho como a estás? espanhol e ele, pronto. Lá Eu, foi. Mano, eu sou português. E ele, ok, desculpa. E depois, Pronto, mas já disse. qualquer das formas, o coaching, efetivamente é algo que ajuda, é um processo que ajuda as pessoas a atingirem as suas metas. A elaboração de metas que devem ser feitas pela positiva, devem ser mensuráveis, realistas, ok? E ecológicas. Ecológicas não na questão de serem recicláveis. Sim, sim. Eu ia te perguntar, ecológicas em que sentido? Ecológicas no sentido do contexto ambiente não ser prejudicado. Ok, Ou ok, seja, não ok, pode ser ok. uma meta que tu queiras atingir e que prejudiques terceiros para atingir. Ok. Ok? Faz sentido. E depois, é usado também para que consiga o coachee, no caso, se eu sou o coach, tu és o coachee, ok? Eu estou a trabalhar um processo, estamos juntos a trabalhar um processo de coaching, em que a pessoa que faz perguntas é o coach, ok? Que usa a escuta ativa para estar atento àquilo que tu vais dizendo e coloca perguntas pertinentes que que não sejam parciais, ou seja, ele não pode pôr uma opinião própria nessas perguntas e tu é quase como se estivesse a trabalhar sozinho, ok? Está ali alguém a fazer-te uma pergunta que vai ajudar-te a ajudar-te a ti mesmo, ou seja, a tu conseguires elencar as várias soluções que tens. Mas quem vai pôr as soluções lá és tu. Mas o coaching não pode fazer perguntas. Então. O coach pode dizer o que ele quiser. Agora, eu não te vou dar uma opinião sobre aquilo que tu estás a dizer. Percebes? Eu sou coach, nunca te vou dar uma opinião, nunca te vou dar um conselho. E se. Ok, pronto. Aquilo que eu vou fazer é escutar-te e no momento certo colocar-te as perguntas mais adequadas àquilo que tu precisas para chegares ao teu E se o coach te pedir opinião? fora da sessão de coaching. Levas para fora. E fora do Se processo, e fora for, do processo de coaching. Se for adequado a responder. Exato, porque imagina, Se não for- eu ao dar a minha opinião posso estar a prejudicar aquilo que é a tua, efetivamente, decisão Sim. e a linha que queres Raciocínio. seguir. Porque, imagina, o processo de coaching é feito exatamente para que tu sigas por tua cabeça e decisão. Para que seja uma decisão tua. Para que seja elencado um plano de ação para as tuas metas que tu, efetivamente, quiseste. E que procuraste. Uhum. Porque se eu estiver a ser parcial e estiver a dar o meu parecer sobre coisas Depois que tu fica falaste, só. eu vou estar a estragar aquilo que realmente tu querias fazer. Pode ser uma coisa que tu não querias fazer, mas foste influenciado a isso. E tu, para teres um conselho, não precisas de um processo de coaching. Entende? Exato. Tens amigos que podem dar conselhos. E voltamos aos amigos. Exatamente. Depois, é lógico que existe aqui a forma de estabeleceres a meta, que está dentro daqueles padrões, mas que já falei, que é estabelecida pela pessoa que procura o processo de coaching, pelo coachee, é elaborado um plano de ação e depois tens de ir em direção ao cumprir dessa meta. Ok? Pronto. É lógico que lá está um processo que envolve muita escuta ativa por parte do coach, ou seja, ele pôr-se um bocado fora daquilo que é uma opinião, um bocado, totalmente, ele não pode dar opiniões nem conselhos, ele faz perguntas pertinentes, mas tudo aquilo que é elaborado é pelo coach. Ok? Tu dizes, isso é uma grande treta, o gajo só está ali a fazer perguntas. Pois, mas é preciso saber fazer as perguntas exatas. E atenção, uma sessão de coaching não é o que estamos aqui a fazer. É nada a ver. Sim. Pronto, avançando. Espera aí, mas eu tenho uma questão. Não é relacionado. E se pronto, tens um coachee, não é? Primeiro, como é que tu aceitas os coachees, por exemplo? Uma pessoa quer que tu sejas o seu coach. Certo. Tu tens algum processo de aceitação ou embarcas só na jornada e... Então, há uma sessão zero. E a sessão zero é o quê? Imagina, eu a ti já te conheço.
Sim. Provavelmente, tu querendo fazer coaching comigo, dificilmente nós precisaríamos de uma sessão zero. Eu sei perfeitamente o que se passa na tua vida, 90 sim. e qualquer coisa por cento. Somos amigos, somos próximos, eu conheço. Mas uma pessoa que eu não conheço o suficiente, eu tenho que ter uma sessão zero para perceber aquilo que é o presente da pessoa, a envolvê-la, para saber aquilo que é a ambição da pessoa, onde é que ela se imagina, perceber tudo aquilo que é característica da Sim, pessoa, ter ali um momento Na de nos sessão zero. conhecermos, Ok. até porque, imagina que me chega aqui um gajo a dizer a minha meta é matar 5 pessoas. E Eu vou tu? dizer, amigo, vai ali e diz isso à GNR. Não venhas dizer a mim, que eu não vou fazer coaching com um gajo que quer matar 5 pessoas. Daí eu te dizer que a meta tem de ser ecológica. Se é um coaching, Pois é. se é um ecológico. coaching que tem valores éticos e morais que vai contra aquilo que eu Sim. considero o bom, o saudável, o positivo, ok? Faz sentido. Não vou fazer esse trabalho com ele. Assim como também há aqui outra questão. O coaching e a psicologia são coisas distintas. Podem sequenciar-se, mas são coisas distintas. O coaching é feito um trabalho... No coaching é feito um trabalho do presente para o futuro. E na psicologia... Pode-se trabalhar o passado. Na psicologia traumas. vais buscar coisas do passado que tens de resolver, certo? Para que possas seguir um presente positivo. Possas estar saudável mentalmente. Eu, como coach, tenho de ter o cuidado de perceber se uma pessoa que chega à minha beira e quer falar de passado e resolver coisas, eu tenho de estar alerta para lhe dizer assim, olha, desculpe, mas eu não sou profissional adequado, nem formado para lhe estar a fazer esse trabalho. Eu não sou psicólogo. E faz conta E que... neste momento, em relação a essa parte da sua vida, está a precisar de psicologia e não de coaching. Ok. Então, por exemplo, faz conta que tu na sessão zero notavas que o teu coach tinha certos assuntos Que o que ele queria tratar era um assunto de psicologia. Eu tinha de dizer logo que não era comigo que ele tinha de trabalhar. E se... Agora é a parte mais engraçada. E se tu... Pronto, abordavas... Aceitavas como coach e ao longo do tempo ele dizia-te... Estava errado numa coisa e não queria mudar... Como é que eu ia te explicar? Estava a ser nabo. Pronto. Estava a ser nabo e tudo... E tu estás a ver que ele está a ser mesmo nabo e queres ajudá-lo e dar uma opinião e não podes. Não podes, tens de aguentar. Mas aguentando, sempre fazendo as As perguntas perguntas. necessárias para que ele desconstrua aquela temática e chegue sozinho àquele problema. Sem eu lhe dar conselhos ou opiniões. Imagina que há um gajo que eu sei que ele se fizer... Pá, um treinador. Que ele me está a falar e ele, opá, estou a pensar mesmo... meter aquele gajo no banco e eu sei que o gajo é um gajo que vai aos treinos todos. E o outro que ele quer meter a jogar titular não vai aos treinos todos ao Bolas. Na minha opinião, ele está a ser injusto com o gajo que é comprometido. Estás a entender? Sim. Mas eu não posso dar-lhe a entender que essa é a minha opinião. E tenho de ir contra a minha opinião completamente. Ok? Eu tenho de tentar assegurar que para ele está a tomar a melhor decisão e que para ele já descartou todo aquilo que é a situação que possa acontecer a seguir. Certo? Eu não posso chegar a um ponto, sei lá, imagina que me vem uma pessoa, se eu quiser trabalhar, porque depois também há áreas de coaching, podes trabalhar coaching desportivo, podes fazer life coaching, podes fazer coaching empresarial, não é? Sim. Mas life coaching, chega-me uma pessoa que está com dificuldades na relação. Foi traída e não sei o quê. E eu, como pessoa, sou uma pessoa, ok? Não vou falar sobre aquilo que eu considero ou não em relação à traição, mas vamos imaginar, ok? Que eu sou coach e que sou daquelas pessoas que, traiu, acabou, riscou, nunca mais. Ok? Certo? E está ali uma pessoa que me vem falar que foi traída, mas não é, lá está, mais uma vez, não tem a ver com o trauma, tem a ver com que decisão quer tomar em relação à sua vida. Eu tenho de decidir como é que vou... melhor, vamos chegar a uma pessoa que está mal, instável amorosamente, está numa relação quase a terminar, essa situação, e ela precisa... Eu quero... a meta dela é... Eu quero ser feliz no amor até ao finalizar deste ano. Ok? Vamos imaginar.
ou ser feliz no amor até pode ser não estar comprometida. Como pode ser estar comprometida, como pode ser finalizar a relação que tem. Eu chego ali e a pessoa vai falando, não sei o quê, né? Eu vou fazendo perguntas, chega a determinado ponto em que eu sinto que ela tenha de acabar aquela relação. Eu nunca posso Dizer, dar-lhe a opinião de porque eu não posso. Eu não estou no lugar daquela pessoa. Eu não posso dizer que a felicidade maior dela é terminar aquela relação. Estás a entender? Ela é que vai perceber por ela, com perguntas que eu faço, eu tenho de ajudá-la, não é eu, é nós, no processo, temos de conseguir elencar as várias opções, o máximo de leque de opções, para a pessoa veja tudo o que está a acontecer e tudo o que é possibilidade e via para seguir. E a partir daí ela vai conseguir escolher. Entendes? achas que isso te mudou como pessoa conselheira? Por exemplo, faz conta que tens um amigo, nem que seja um bocadinho, mas, por exemplo, queres dar a tua opinião e como já sabes estes conceitos de coaching, se calhar já pensas melhor. Achas que isso te mudou por exemplo, se calhar antes de seres coach, se calhar tinhas, como é que eu ia te explicar? Podias ser mais assertivo em certos conselhos. Achas que isso te mudou um bocadinho nessa assertividade? Ou seja, vais dar um conselho e se calhar já estás, ok, este conselho já está com muita minha opinião e já não é. Achas que isso mudou? A forma como dás conselhos? Pois é, bebê. Também já tive um podcast. Inevitavelmente muda. Pois, né? Um bocado. Repara Nem que seja tu, um bocadinho muda. repara que tu estiveste aqui a falar, eu ia falar uma, duas, três E e já. não falei. Não te interrompi. Não. Deixei de concluir a linha de raciocínio toda. E isso é uma das coisas que o coaching mais ensina. É precisamente a escuta ativa. Só. Muitas vezes é difícil tu controlares aquilo que tens ali para dizer. E às vezes nós temos o vício de querer falar porque estamos mesmo a querer ajudar a pessoa. Estás a entender? Mas tu estás numa conversa e a pessoa e tu vais e tu espera. Porque tu não sabes o que a pessoa vai dizer a seguir. Se calhar o que tu vais dizer, Ela vai dizer assim. ela vai dizer e tu quando vieres falar já vais ter uma oportunidade de ainda acrescentar mais à conversa. Ou fazer uma pergunta ainda melhor. Ou dar uma resposta ainda melhor. Isso na relação de amigos e de conselhos e etc. Ainda não consegui mudar tudo o que queria mudar, mas tu aos poucos vais conseguindo mudar algumas coisas. E muitas vezes mesmo até a tua reação, não só com amigos, em relação à forma como estás em geral. Tu começas a perceber muito melhor o lado do outro. Tu começas muito mais a ler as coisas com outra calma. Estás a entender? Uhum. Inevitavelmente a tua forma de dar conselhos muda. Pois. Inevitavelmente. E às vezes é difícil, porque às vezes tu vês coisas que os outros não estão preparados para ver, porque já estás num estado evolutivo e desenvolvimento pessoal que os outros ainda não estão. E tu dizes coisas e dizes, oh, lá vem este armar-se. Também agora andas sempre com essa merda do coaching, ou estás a entender? E tu às vezes só estás a querer ajudar. Sim, sim. E às vezes este gajo é estranho, não é estranho. Ele pode estar num estado de evolução pessoal que tu ainda não estás. Por exemplo. Uhum. Pronto. Fui entrevistado durante um bom tempo agora, não é? Mas era uma conversa. Agora já estás mais contente. Estou mais feliz agora. Pronto. Em relação ao que estávamos a falar, há aqui algumas perguntas que gostava de te fazer. Okay? Que são... tu falaste há bocadinho da questão de gostares de uma fase final da tua vida de estar tipo, chill. Não é? Daqui a 10 anos, tens 20 aos 30. Ok. Como é que te imaginas? Eu digo, calma, mas eu digo estar num estado mais chill, mas eu, óbvio que não quero estar, por exemplo, quando eu digo chill é, por exemplo, eu quero ter problemas, não é mesmo? Isto parece um bocado errado dizer, mas, por exemplo, eu quero ter. Se tens problemas é porque a tua vida parece que está a andar, ou seja, se tens problemas familiares é porque tens uma família com que te preocupas, percebes? Pá, mas daqui, aos 30 anos, estás tu a dizer, ou seja, tenho 20 daqui a 10 anos. Pá, isto é uma boa pergunta. Já pensei muitas vezes nisto. Sei lá. Eu gosto muito de ir
sem saber, não é? Ou seja, é aquele velho, não é ditado, mas aquela velha coisa que é, estás a ver a luz ao fundo do túnel, mas tens de concentrar no passo seguinte, não é logo na luz ao fundo do túnel. Pois. Mas, pá, daqui a 10 aninhos, não sei, se calhar ter já explorado vários aspectos da minha vida, ter já explorado assim, o mundo mais, várias culturas, para que depois aos 30 já esteja no processo para assentar numa vida mais Calma. monótona. Porque acho que dos 20 aos 30 a tua vida não deve ser calma. Não Não é podem bem o ser termo. águas paradas. Exato, não deve ser parada. tem de Tem de ser uma vida dinâmica. estrondosa. Acho que sim. Tu, se pudesses dizer 5 metas que gostavas de atingir neste momento, 5 metas que tenhas para atingir, que para ti são mesmo metas que tens de atingir. Mas atingi-las durante o percurso da minha vida toda? Não tem limites temporais. Ok, não tem limites. Do presente para o futuro, 5 Ok. metas. 5 metas. Eu não sou muito de metas, mas tenho algumas em mente. Eu acho que sou mais de como vou chegar às metas. Eu foco muito mais em como vou chegar às metas. Por exemplo, deixa-me ver aqui uma meta. São os planos de ação. Exato. Por exemplo, eu tenho a meta de ter uma família. Ter uma família ligada, por exemplo, ter a minha família, em termos de os meus filhos e os meus netos, serem ligados por exemplo, à família da minha mulher, da minha futura mulher, à família, percebes o que eu estou a dizer? De ter uma família unida e não percebes, com vários entraves. Uma meta. Depois, não sei se é uma meta, mas lá está, ter o espaço, o meu espaço, como é que eu ia te explicar? Vamos ter uma casa em que, lá está, como eu tinha dito, seja um bocado fora do barulho, isso também pode ser considerado uma meta. Depois, a nível amoroso é mais isso da família, por isso conta como isso. Teres uma mulher, sim, tens. Lá está, mas pode ser também. E pá, depois temos a nível profissional, gostava de. Lá está, tenho o futebol. Pá, o futebol para mim é. Vamos ver. Isto aqui é. Eu treino para ser o melhor em todos os aspectos da minha vida. Um aspecto importante da minha vida é o futebol. Então, obviamente, que eu vou treinar para ser melhor no futebol. Mas uma meta que tens Ou seja, mas isso acaba por ser a meta geral, que é ser melhor em vários aspectos. Mas como o futebol é um aspecto muito importante, é óbvio que eu treino, às vezes eu treino mais para o futebol do que para outras coisas, porque é importante. Mas acho que treinar, eu digo treinar, mas melhorar em todos os aspectos em que eu estou interessado, acho que é uma das metas principais. Por exemplo, quero ser cota e saber fazer uma cadeira para o meu filho. Por exemplo, percebes o que eu estou a dizer? Por exemplo, estou a perceber. quero Gostas de aprender várias coisas e queres ir por melhorando exemplo, ao longo quero do fazer um tempo. brinquedo para o meu neto. Ok. Percebes? Que é uma meta intermédia que depois te vai ajudar a chegar A à chegar- meta de tu seres um bom avô, um bom... Eu Sim. estou a perceber onde é que tu queres chegar. Pá, pode ser a quarta. E quinta, pode ser em termos de sou jovem, por isso eu tenho tempo para conhecer. Desculpa. Fala. Vou-te interromper e não era algo que queria fazer, mas podemos considerar a questão de tu fazeres o brinquedo uma meta Pois e é a questão de sonho de um dia teres um neto, porque é algo que efetivamente ok. não é tão mensurável como tu aprenderes a fazer um brinquedo. Ok. Percebes? Então, Porque a questão do avô é algo que em termos de linha temporal, é como tu estás a dizer, há várias metas que têm de acontecer para esse sonho ser então atingível. queres que diga, se calhar, metas mais... Coisas mais mensuráveis e Ok. mais
Ok. realistas para já. Ok. Viajar, conhecer vários países. Mas podes ser mais ou menos viajar onde? eh, Quando? eu... Uma meta tem de ser datada também. Entendes? Daí eu te Exato, estar a exato. dizer que tu queres aprender a fazer um brinquedo. Até que idade? Ok. Aos 25 anos já queres saber fazer um brinquedo para o meu filho. Estás a entender o que eu quero dizer? Ok. Sei lá, o brinquedo, Estou a dar um exemplo. Isto já te ajuda a perceber como é que deves estabelecer uma meta. mas Tem de ser isso... mensurável. Há Sim. bocado não disse que era datada, mas deve ser mensurável, E- realista, e- ecológica, feita pela positiva e datada. Acho que já tinha dito. mas, por exemplo, isso do brinquedo depende de como vai a minha vida também. Por exemplo, faz de conta que nos meus 50 anos tenho espaço, tipo, tenho tempo para querer descobrir a carpintaria, por exemplo, e vou por aí. Agora, eu quero construir a minha vida de maneira que, perto dos 60, 50, esteja com tempo para fazer estas coisas. Mas, eventualmente, se a minha vida for muito Há ocupada metas. aos 50, 60, não vou conseguir fazer, se calhar, ter tempo para explorar várias áreas. Mas, obviamente, que os meus objetivos é com que chegue a essa idade e tenha tempo. Percebes o que eu estou a dizer? Isso depois tem a ver com uma questão de eficácia pessoal. Há um livro muito bom de Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que também ajuda nesse sentido. E que é, nós às vezes também temos de saber distinguir o mais importante e o mais urgente. Sim. Há coisas que são urgentes, mas não são importantes o suficiente. E deves dar prioridade às coisas importantes em relação às urgentes. Então, quando é uma coisa importante e urgente, aí sim, ainda mais. Mas primeiro a importância, depois o mais urgente. Exato. Ou seja, se eu tiver... Porque é que há aquela velha mítica do quando uma mãe liga, nós temos sempre a atender? Isso às vezes são aqueles ditados ou aquelas frases feitas. E o coaching não é sobre frases feitas. Mas a vida às vezes tem de ser ligada a essas frases feitas. E a questão do a mãe liga, eu tenho de atender, para mim pode ser urgente chegar ao treino. Mas quem é que é mais importante? Estás a entender o que eu quero dizer? Depende da importância que tem para ti, que tu atribuis. Exato. Tu deves dar prioridade ao que é mais importante. E isso vai-te ajudar a tu perceberes, lá está a questão das metas. Por isso é que eu te disse, já de propósito, para, ok, mas não, Tílio, e bem, estás a falar de que metas? Até quando? Disseste-me assim, é? Eu disse ao longo da tua vida. Podes ter a tua meta de querer chegar aos 35 anos e ter a casa construída. Okay? Qual é o teu plano de ação? É algo realista? Eu não posso dizer que é irrealista, porque é realista. Eu sei que é realista para ti. Vais ter de trabalhar para isso, vais ter de elaborar um plano de ação, se calhar, a longo prazo. Não deixa de ser um processo de coaching. É mais longo? É. Eu preciso estar lá nesse processo todo? Não. Até porque o processo de coaching não é uma coisa contínua. Sim. Percebes? É uma coisa que tu fazes durante aquele tempo até a pessoa já ter atingido a meta. Mas agora, nesse caso, com uma meta a longo prazo, eu posso te acompanhar num momento aqui, noutro momento ali, para realinharmos metas intermédias para tu ires em direção a essa meta. Mas antes disso, é tal questão. O que é mais importante neste momento? Se calhar cumprir outras metas mais pequenas, outras tarefas que te vão levar a essa meta no futuro. Não deixa de ser uma meta, mas é muito a longo prazo. Se calhar se trabalharmos As metas mais... de uma forma mais datada, mais realista, melhor. Aliás, eu tenho... No início do ano escrevi vários assim, objetivos que, por isso posso dizer já os 5. Também, eu já marquei e vou viajar para a Itália neste verão. Ou seja, é uma meta. É uma meta. É? Porque Essa é uma meta. Sim. tenho e gostava de, na passagem de ano, eu e aquele indivíduo, já até Bolinha. falámos disso, o Bolinha, que é uma meta que é irmos para a Espanha na passagem de ano,
Foi-nos recomendado. Pensámos nisso. Patada, realista, acho que é- mensurável. Mensurável. Tenho também que que eu faço com a minha namorada todos os meses. Nós definimos um dia em que os dois, ou pode ser os dois e mais gente, eu chamo de dia cultural, ou seja, exploramos algo cultural, nem que seja Sim. ir ao teatro, Cinema, ir, um espetáculo. percebes? E fazer isso todos os meses pode parecer fácil, mas às vezes é complicado, mas é uma meta, uma meta. que eu tenho. 3. Tenho uma meta de deixa-me ver, de no verão fazer, por exemplo, 5 é o que eu chamo de mini aventuras, assim com os meus amigos. E eu digo mini aventuras e não é jantar fora. É tipo, Uma coisa que não é normal. estou com os meus fazer, amigos. O ano passado, eu e Bolinha fomos ao parque aquático. Foi uma mini aventura. Ir com os amigos, eu nunca tinha ido, graças a ti também. Fomos ao parque aquático, também estavas lá. Fomos a umas cascatas em Penafiel, foi top também. Mas em Vila Real muito fixe também. Olha, podemos ir este ano. Pronto, tenho assim 5 mini aventuras no verão. Okay. Tenho também assim planeado ir com eles a jogar golfe. Era uma cena fixe. Ir com os amigos jogar golfe, uma mini aventura. Percebes o que eu estou a dizer? Nesse aspecto, mini aventuras. Já estão 4 metas. E esta aqui não tem bem prazo, mas tem prazo, que era para este ano, que é livrar-me das espinhas. Assim, para ter uma... Percebes? Já fui ao médico, já me receitou. Plano de ação. E ganhei comichão, como é que se chama isso? Fiz comichão, fiz alergia ao medicamento. Para nada, fui lá outra vez. Fiz comichão ao medicamento. Não, mas isto tem um nome. Euracária. Como é que se diz? Urticária. Urticária. Euracária. Mas fui lá, estava perto. Fiz urticária, não deu. Fui lá outra vez, deu-me um medicamento, 2 cápsulas ou mais cápsulas. Eu fiz, está aqui ainda. E deu-me um cremezinho, tenho usado o creme, mas vou ter de ir lá outra vez. Mas pode ser Mas é uma meta. Uma meta mais realista e mensurável, por exemplo, para quero melhorar a minha pele. Em meio ano quero sentir que a minha pele está melhor, por exemplo. Okay. Já é mais realista, já é mais mensurável, já é mais datada. Até ao final do ano. Ao final do ano, pronto. Prontos. Olha. 5 metas. Louco. Louco. Opa! Epá, estava aqui, não estava mesmo a contar. O gajo da praia, sabes qual é? Não, eu não sou. Ah! Sim. Ele, epá, não estava mesmo a contar. Ui, estão aqui. Sim. Pronto. Há uma pergunta. Que é a pergunta... São 2 perguntas, aliás. Uma, primeiro. Já imaginaste o teu funeral? Chama-se a isto começar com o fim em vista, muitas vezes. Pouco. Já me contaram de funerais que eram, antigamente eram como se fossem festas. Tipo, tinha comida, tinha música. Em alguns países eles fazem em casa o funeral e há um lanche. E eu, ao ver isso, eu até pensei. E comecei a pensar se queria o meu assim. Estás a ver? Não sei se queria. Eu pensei na altura, mas não tive conclusão. Mas também só fui a 2 funerais na minha vida. Ainda bem. E ainda bem, mesmo a sério. Os que fui, não gostei nada, como é óbvio. Mas, não sei, depende da... não sei. Eu acho que quando chegarmos... Também nunca vamos saber bem como vai ser o nosso funeral.
Mas imaginemos que eu até chego a uma certa idade. Eu acho que quando a minha avó, se calhar, pensa como é que quer o seu funeral e já sabe. Parece que o Papa estava para morrer, Deus o tenha, e ele Claramente foi uma pessoa que pôde disse dizer que- como é que queria. Sim. se calhar por essa altura, se chegar lá, acho que vou pensar nisso. Mas por agora, opá, se calhar a minha mãe vai saber, mas a minha mãe vai tratar disso. Por exemplo, faz conta que eu morro 2 anos, daqui a 2 anos. Foda-se. Está bem, mas eu estou a dizer. Não era para Percebes o que eu levar-me para o estou a lado dizer? tão deeper. Calma. Eu estava a falar na questão de... Como é que quero que seja? Quero que Imagina, seja eu já- repleto de pessoas. É isso. Porque, Já por percebi. exemplo, imagina, o Rui de Carvalho já disse que, pá, ele teve uma frase qualquer ligada a isso, que é tipo, quando eu morrerem não chorem, mas tipo, Ah, sim, sim, sim. o António Feio, antes de morrer, tem aquela frase Feio? mítica do ajudem-se uns aos outros e não deixem nada por dizer, nem nada por fazer. Imagina, eu sou uma pessoa que detesta funerais. Eu também. Acho que toda a gente detesta funerais. Mas sou daquelas pessoas que só vou mesmo quando é uma situação de... Pá, Tens de é estar lá. alguém que, por respeito e consideração, tem de estar lá. Mas, opá, se eu puder evitar estar lá muito tempo, para mim é ótimo. Tipo, a gente... Eu não critico, ok? Tem a ver muitas vezes com a questão de querer estar até ao fim. Mas eu, por exemplo, a cena de entrar ao caixão e não sei o quê, é uma merda que eu, para mim, corta-me. Tipo, acabou, sai, cena, tipo... Pronto. Eu sei muito bem, não me dei ao trabalho de escrever, porque lá está, é a tua cena de foda-se, ainda vou durar muitos anos e daqui a uns anos é que penso nisso. Também sou assim. Mas, eh, por exemplo, já calhei dizer em casa, tipo, quando eu morrer não há cá caixões para ninguém, que eu não estou para andar ali a bater na madeira, se acabar a Ok. meio. Eu digo essas cenas porque são muito da... Quero ser cremado. Ponto. Mas isso é a minha visão. Sim. Isto é um tema assim duro, mas nós na nossa vida, lógico que não temos de estar a imaginar o nosso funeral, mas nós muitas vezes na vida, por exemplo, um empresário, quando abre uma empresa, já tem de ter o fim em vista. Ele tem de estar preparado, por exemplo, a pandemia. Ninguém pensou que poderia haver uma pandemia. Mas os empresários que mais proativos foram em relação ao imprevisto foram os que conseguiram manter os negócios. Porque tiveram o fim em vista. Não são pessoas que se acomodam àquilo que está a ser feito, são pessoas proativas. Ou seja, o gajo que começa com o fim em vista, quando vou começar uma empresa, quando vou começar um projeto, tenho que pensar: imagina que isto acaba, o que é que eu vou fazer? É o caso do Tarantini, jogador de futebol. É um gajo formado, é um gajo de doutorado, foi o primeiro jogador profissional no mundo a ser doutorado. Ele, se não tivesse o fim em vista da carreira dele, estava sujeito a ter o resto de vida difícil. Imagina que ele se lesionava, uma lesão grave, como o caso do Fábio Faria, que jogou no Benfica e no Passos, e que teve os problemas cardíacos, não pôde jogar mais. Ele, se não tiver um fim em vista, jogadores desse tipo, se não pensarem que a carreira deles pode acabar a qualquer momento, percebes? Podem não estar preparados para aquilo que vem a seguir. E às vezes esse começar com um fim em vista é isso. Não pela perspectiva do que é que vais fazer no teu funeral, porque aí o fim não existe nada a seguir, mas de como tu queres ser lembrado. E era esta a pergunta que eu te ia fazer a seguir. Como é que tu gostavas de ser lembrado? Entendes? Gostava de ser lembrado assim, como um homem do povo, tipo da cidade. Por exemplo, a cidade lembrava-se de mim. Se digo a cidade, mas óbvio que isso é um bocado difícil, mas mesmo assim gostava de ser lembrado como, não sei, como uma pessoa dada que conseguia dar às pessoas um bocado dela, percebes o que eu estou a dizer? Também não dando demais, porque isso é prejudicial também, mas que... Tivesse contribuído para o bem comum. É isso? Que fosse- dos à sua volta. Por isso eu Sim. digo cidade, que são os que estão à minha volta. Mas a cidade por causa disso. Tivesse É mais ajudado os que outras estão à minha pessoas volta. a serem felizes, a sentirem-se bem, tivesse contribuído. Sim. Mas acho que na fase em que eu estou, por exemplo, eu estou mais focado em mim. Percebes o que eu estou a dizer? Eu acho que essa minha fase de ser mais pessoa para os outros, acho
ainda está por vir. Mas é uma fase em que está misturada com a minha fase agora. Estou sempre a tentar. Percebes? Última pergunta. Então, Que pergunta é que gostavas de me fazer? Já fizeste várias. pois já. Olha, Isso ficou gravado. Para mim era esta. Era esta aqui que tu me disseste agora. Tendo o fim em vista, como é que gostavas de ser lembrado? Acima de tudo, como uma pessoa boa. Ou seja, uma pessoa que tinha bons valores morais, tinha bons princípios, um bom caráter. E depois disso, ia muito de encontrar aquilo que tu disseste. Ter sido um bom contributo, não só para a minha felicidade, mas muito para aquilo que existe em minha volta. Claro que todos nós nos preocupamos mais com as pessoas que amamos, primeiro, mas também eu gostava de chegar a outro patamar, não só das pessoas que amava, mas para a comunidade em geral, ser uma pessoa que contribuiu, estás a entender? Contribuiu, eu acho que o coaching também tem um bocado disso, e por isso é que eu acabei por me formar nessa área e gostar cada vez mais à medida que fui conhecendo. Tu ajudas muito os outros a ajudarem-se a si mesmos. Eu valorizo muito as profissões que ajudam as outras pessoas a crescer. O caso dos professores, o caso dos psicólogos, o caso dos, lá está, dos coaches, que agora vão começar a entrar, mas infelizmente ainda existe um bocado de estereótipo em relação a essa área. Todos aqueles que educam, principalmente, a forma como os médicos tratam das pessoas também, porque os médicos são super importantes, os enfermeiros, toda a gente que trata dos outros. Eu acho que todas as profissões são importantes, desde trolhas, a construção civil, fazem-te as casas, e um gajo às vezes não dá valor a essas coisas. Os cabeleireiros porque ajudam as pessoas a ficar bonitas, estás a entender? Pronto. Tudo isso. Eu sou muito apologista daquilo que promove o bem-estar do outro também. Acho que nós, para sermos bons, não precisamos de rebaixar os outros, percebes? E valorizo muito as pessoas que partilham, que gostam de ensinar e de ajudar, acima de tudo, que não fazem esse ensino por se sentirem que são bons a passar aos outros, mas gosto de quem gosta de ensinar e de promover aos outros um crescendo e que fica orgulhoso disso. Por exemplo, eu às vezes costumo dizer que, imagina, eu não me importava de não chegar a profissional como treinador, sabes que eu sou treinador de futebol também, de formação neste momento, e eu se um dia chegar a uma pessoa que passou pelo meu trabalho, pelo meu processo, um rapaz, uma miúda, que chegou à seleção, pá, isso para mim vai-me realizar de uma forma incrível. Já aconteceu, felizmente, num escalão mais baixinho, de seleções jovens, mas imagina, porque não sou eu que estou lá, opá, mas eu contribuí para aquilo, estás a entender? E eu acho que isso é muito fixe. Pronto. É isso. Era isso que eu gostava, da forma como gostava de se lembrar. Parabéns. Obrigado, parabéns a ti também. Olha,